falar todas as quintas-feiras, livro de Jó, capítulo 4, verso de número 3 ao verso de número 5. Nós falamos sobre esse texto na semana passada. Vamos falar nas próximas quintas-feiras, amém? Hoje eu e você, Rafinha, eu e tu e eu. Aleluias. Rafinha, quando sobe no teclado assim, ó, os anjos descem. Meu Deus. Vai ser só mistério. O pai da Catarina. Todos acharam? Jó, capítulo 4, verso de número 3 ao 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Socorre aí, gente. Diz assim a palavra do Senhor: pense bem. Você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você firmou joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, fala comigo, dificuldade. Mais uma vez, dificuldade. Você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento. Nós estamos diante da tua palavra e nós sabemos que a tua palavra é a verdade, que renova, que fortalece, que transforma as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém, amém, amém. Pode se assentar, tome seu lugar. Um dia eu ouvi uma frase, que essa frase ela fez todo sentido na minha cabeça quando eu entendi essa frase. Ela não é basicamente bíblica, mas faz muito sentido, que é: a arma mais poderosa que o diabo tem no inferno se chama desânimo. A arma mais poderosa que o diabo pode usar contra as nossas vidas se chama desânimo. Preste atenção. A Bíblia vai dizer que no mesmo livro de Jó, um dia Satanás se apresenta para Deus dizendo, ele chega e começa a andar ali pelo céu e Deus faz uma pergunta: de onde vem Satanás? E ele diz: de andar e rodear pela terra. E aí Deus vira e lança uma pergunta para ele: tem visto o meu servo Jó? Homem temente, fiel a mim. Satanás então diz assim: ele só é o que é porque o Senhor deu tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem para você ver se ele vai continuar sendo fiel. Deus falou assim: pode ir, mas não toque na vida dele. Aqui existe um grande mistério que nós precisamos entender. O diabo não tem poder de tocar sobre a sua vida. Amém? O diabo não tem autorização, ele não tem autoridade, ele não tem legalidade, ele não pode tocar sobre você. Só que ele pode fazer uma coisa. Olha que interessante isso se você for entender. A Bíblia vai dizer que morreram os 10 filhos de Jó. Ele perdeu todo o seu rebanho, ele perdeu todos os seus animais. Seus servos foram embora, ele ficou sozinho. Qual é a única pessoa que ainda permaneceu do lado de Jó? A esposa. E qual é a primeira frase que a esposa diz para Jó? Fala comigo aí. Como que é? Amaldiçoa o seu Deus e... O diabo não tem poder de tocar sobre a sua vida. Mas ele sempre vai levantar pessoas próximas a você para lançar uma palavra de morte, às vezes, sobre a sua vida. Porque ele não pode te tocar, mas ele pode lançar setas sobre você. Ele pode lançar palavras que vai tentar desanimar você. O desânimo, ele vem através de palavras, ele vem através de circunstâncias, ele vem através daquilo que estamos vendo, coisas que estamos ouvindo. O desânimo, ele vem de uma forma sorrateira. Não é uma energia, um poder que vem, pá, bate no nosso peito, nós caímos e ficamos. Não, vem de forma sorrateira, sem você perceber. Sem você perceber, você para de vir num culto de quinta-feira. Sem você perceber, você já não vem o outro. Sem perceber, você já faltou o domingo. E quando você vai ver, você já não está vindo mais nada. E a pergunta que a gente faz é: por que você parou? Ah, eu desanimei. Não tem uma explicação, é um desânimo. O desânimo, ele tem um ciclo. O ciclo do desânimo começa com a palavra frustração. Primeiro eu me frustro. Depois que eu me frustrei, há a perda da esperança. Então eu tenho uma frustração com uma dificuldade que apareceu. Eu me frustrei com aquilo. Depois dessa frustração eu perco a esperança, pastor Flávio. E depois eu começo a ter uma redução da ação que eu estava tendo. Eu reduzo os meus movimentos. Logo, eu tenho menos resultados. E por ter menos resultados em algum lugar, eu me frustro mais ainda. É um ciclo. Eu vou passando por esse ciclo. Olha que interessante quando acontece na vida de Pedro. Pedro negou Jesus. Quando ele nega Jesus, há uma frustração. Ele falhou justamente quando deveria ter sido fiel.
Então há uma frustração de Pedro com ele mesmo. Ele deveria ter sido fiel, mas ele negou a Jesus. Frustração. Logo, ele perde toda a esperança. Ele chora amargamente, ele decide ir embora, ele decide não estar mais no meio dos discípulos. Depois disso, há uma redução da ação. Após Jesus ressuscitar, ao invés de Pedro estar onde Jesus estava, ele volta a pescar. Então, diminuição de resultados. Naquela noite, não pegou nada. Só que se Jesus não vem andando sobre aquela praia, ele voltaria mais uma vez para a frustração. E é assim que muitos de nós estamos vivendo. Frustração e vai cumprindo todo o ciclo. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? É assim que o diabo vai agindo em nós. Você se frustra com a igreja, você se frustra com pessoas, você se frustra com muitas coisas. E quando você vai ver, vem um outro sentimento dentro do teu coração. Repita comigo, injustiças. Quem aqui gosta de passar por injustiças? Ninguém gosta da injustiça. Mexe com o nosso senso, mexe com a nossa moral, mexe com aquilo que nós acreditamos, princípios. Só que não só eu e você já passamos por isso, diversas pessoas já passaram por injustiças e todo mundo, consequentemente, acaba desanimando. Se você não fizer um exercício muito forte dentro do teu coração de permanecer, desanima, cansa. Eu faço, ninguém se importa. Eu entrego e nada dá certo. Eu me esforço e a vida continua sendo do mesmo jeito. Hoje, não é querendo me gabar, né, que minha boca não me louve, mas eu acordei 4:30 da manhã, amém? Aí alguém vai falar assim, pra quê? Pra ir pro jiu-jitsu. Faixa branca, irmão, tô naquele grau, sabe, naquela paixão. Aí arrastei o Júcio, amanhã o Júcio vai de novo, né, Júcio? Ah, isso aí. Você até mandou vídeo do Júcio assistindo uns golpes, viu, Lucão? Você fica esperto, viu? E aí, irmão, eu não sei você, mas eu tenho um péssimo costume. Assim que eu acordo, eu pego o celular pra acordar. Quem também pega o celular pra acordar? Amém, obrigado pela sinceridade. Eu tava escovando os dentes, aí eu tava com o celular, e aí eu coloquei o celular de lado e ficou rodando um Reels lá. Era um Reels onde uma mulher estava fazendo entrevista com um MC. E ela falou assim, MC tal, qual foi o maior Pix que você já recebeu? Aí ele, o maior Pix que eu já recebi foi de 20 milhões. Irmão, 4:30 da manhã acordado. 20 milhões. Assim, você não tem noção do desânimo que bateu em mim naquele momento. Eu falei, não acredito, cara, que injusto. Que injustiça é essa? Aí ela continuou a entrevista, tá, e de um amigo, qual foi o maior Pix que você já recebeu? Aí ele, de um amigo? Foi o fulano, 2 milhões. Eu falei, Deus, não tem um amigo para me mandar R$2. Parece injusto, sim ou não? A gente começa a desanimar com circunstâncias que a gente vai vendo, ouvindo. Não é só eu e você que passa por isso. Salmo 73, coloca para mim na tela, por favor. Salmo 73, verso de número 2 ao verso de número 7. Olha o que está escrito ali, ó. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Hoje era eu, 4:30 da manhã. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Quem aqui já passou por isso? Amém, achei que só eu era pecador aqui. Eles não passam por sofrimento. Seu corpo é saudável e forte. Não têm os fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam as maquinações. O salmista, e esse salmista se chama Asaf, ele de repente chega no momento da vida dele que ele começa a ver as injustiças. Por que o ímpio prospera? Por que as pessoas estão ganhando dinheiro? Por que está todo mundo bem? E por que eu que faço tudo certo dá errado? Essa é a primeira porta para o desânimo, a frustração, o sentimento de injustiça. É isso que começa a fazer você desanimar. Ele está dizendo, quando eu vi, repita comigo, quando eu vi. Mais alto, quando eu vi. Os meus olhos, eles podem simplesmente trair aquilo que Deus já depositou dentro de mim. Porque quando eu vi, aquilo começa a mexer comigo aqui dentro.
Quando olhamos algumas coisas acontecer, quando vemos a injustiça, quando vemos que as pessoas estão avançando, quando a gente vê as coisas, a gente começa simplesmente a viver crises dentro de nós. Salmo 73:12, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. A comparação, ficar olhando a vida do outro, ficar vendo como que o outro performa, como que o outro vai, isso gera desânimo em nós, irmão. A gente começa a colocar um peso sobre nós. A gente começa a colocar fardo sobre nós. A gente começa a achar que a vida é injusta. A gente começa a olhar só para as coisas dessa terra. A gente começa a ficar apegado porque o outro prospera, porque o outro avança. Eu não avanço, eu faço tudo certo. Eu dizimo na casa do Senhor, eu faço as coisas. E as pessoas que não fazem nada disso prosperam. Asaf, quando viu, entrou em indignação. Ele começa a entrar num ambiente de comparação. Eles prosperam, eles enriquecem, eu não. Quando vi, o problema em nós está naquilo que estamos vendo. 1 Samuel 17:24, quando os israelitas viram o homem, repita comigo, viram o homem, todos fugiram cheios de medo. O problema é que os nossos olhos às vezes estão roubando as palavras que já recebemos do Senhor um dia. Olha que interessante, Pedro está andando sobre as águas. Quando ele começa a andar sobre as águas, ele tinha recebido uma palavra. Qual foi a palavra que Pedro recebeu? A palavra é: vem. Senhor, se for o Senhor mesmo que está aí, manda eu ir até o Senhor. O Senhor disse para ele: vem. Então Pedro começa a andar sobre as águas, e ele dá um passo, dá outro passo, dá outro passo. Os olhos dele estavam fixados no Senhor. Mas quando, vendo o vento forte e a tempestade, ele tirou os olhos de Jesus. Vendo o vento forte e a tempestade, começou a afundar. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Estamos deixando os nossos olhos roubarem aquilo que os nossos ouvidos já receberam um dia de Deus. E aí desanimamos. Eu não sei se você já percebeu, mas a Bíblia está dizendo: a fé vem pelo e ouvir a palavra de? A fé não vem pelo que eu vejo. Coríntios vai dizer: porque eu não vivo por aquilo que vejo, eu vivo por aquilo que creio. Só que quando estamos desanimados, essas palavras são bonitas, mas não surgem efeito em quem está desanimado. Porque desanimou. Elias estava desanimado, viu o anjo, comeu e voltou a dormir. O desânimo é a arma mais poderosa do diabo, porque começa na frustração, começa nas injustiças. Automaticamente a gente reduz a nossa produção. Reduzindo a nossa produção, os nossos resultados caem. Os nossos resultados caindo, a gente se frustra mais uma vez e não saímos desse ciclo. Pedro naquela noite tentou pescar e não pegou nada. Frustração atrás de frustração. Quem está entendendo o que eu estou pregando? A gente olha para as pessoas e pensa: eu estou orando, eu estou servindo, eu estou obedecendo, eu estou cumprindo as coisas. É injusto. Um dos valores mais fortes da minha esposa é justiça, irmão. Ela tem um senso de justiça. Qualquer coisa que parece injusto para ela, ela se descabela, ela fica muito nervosa. Você quer acabar com ela, é algo injusto. Isso mexe muito com ela. E os problemas que nós encontramos entre 8 bilhões de pessoas na Terra é que, provavelmente, alguém vai ser injusto com você, sim ou não? Sim ou não? Você precisa vencer isso daí. Você está aqui, meu amor? Não tinha te visto. Estava te elogiando nesse exato momento, falando quanto você é linda, maravilhosa. É, né? Aprenda uma coisa. Um dia eu ouvi uma expressão, e essa expressão foi muito interessante. Toda galinha, ela vive por vista. Ela consegue só andar e caminhar com aquilo que ela está vendo, através da vista dela. Então ela vai bicando, comendo milho, essas coisas, pela vista. Águia é por visão. Tem muitos que preferem viver por aquilo que estão vendo agora. Nós precisamos viver por aquilo que estamos vendo lá na frente. Está passando por dificuldade hoje? Visão. Está passando por luta hoje? Visão. Eu não sei você, mas quem aqui quando começa alguma coisa nova quer ficar falando toda hora disso? Alguém? Então eu vou falar do jiu-jitsu. Vocês não vão me julgar? Eu e o Lucão apanha todo dia lá no jiu-jitsu pros caras. Todo dia a gente apanha. Irmão, é uma humilhação. É uma humilhação. O que faz a gente estar lá ainda? Visão.
Que visão? Um dia nós vai trocar de faixa. Quando? Não sei. Não sei como. Porque no ritmo que nós tá indo, irmão... também não, né, nega? Não apanhei, né? Lutei com faixa preta, né? Você queria que eu ganhasse do cara também? Só... Mas você tá ali por causa de uma visão. O que te faz estar na igreja hoje? Se for por vista, você vai embora daqui a pouco, você vai se frustrar com a gente. Você vai se chatear em algum minuto com a gente, em algum momento você vai ficar triste, em algum momento você não vai gostar do que eu fiz, ou de como eu falei, ou da forma que eu falei, você não vai gostar. Se você vive por vista, você não vai gostar, mas se você tem uma visão clara daquilo que Deus vai fazer na tua vida nesse lugar, aconteça o que acontecer, eu permaneço. Quando eu vivo por vista, eu desanimo. Mas quando eu vivo por visão, eu não paro. Eu miro um alvo e eu vou nele até o final. Você precisa ter muito bem estabelecida a visão que Deus deu para você. Abacuque vai dizer, escreva a visão bem grande, coloque em lugares onde as pessoas possam passar e ver de longe. Nós precisamos estar bem estabelecidos naquilo que Deus colocou para nós, porque senão o desânimo vai entrar e vai nos matar. A maior arma do diabo contra nós hoje é o desânimo. Ei Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre logo. Tira a tua vida logo. Então Jó declarou, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Só que depois aparecem os amigos de Jó, 7 dias ficam do lado dele, calado, e depois começam. Logo você, Jó, aquele que aconselhava multidões, aquele que fazia um monte de coisa, agora que vem um problema, você desanima? Logo você, Jó, que a dificuldade aparece, agora você se vê prostrado? Palavras que são lançadas, quando andamos por vista, nós não conseguimos entender, mas quando andamos por visão, nós conseguimos compreender. Deus vai fazer grandes coisas sobre as nossas vidas, irmão. É por isso que Jó vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. No final, Ele vai se levantar em meu favor. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Não é por vista, é por visão. No final, eu sei que vai dar certo. No final, eu sei que Deus vai cuidar. No final, as coisas vão ser diferentes. Nós precisamos se manter de pé, não podemos deixar o desânimo nos parar. Não é por vista, é por visão. Quando os homens viram o gigante, eles fugiram de medo. Quando Davi viu o gigante, ele teve uma visão além. O que é que vai ganhar o homem que vencer esse gigante? Porque aqueles que vivem por vista, olham a circunstância. Aqueles que vivem por visão, olham a oportunidade. Qual é a oportunidade por trás dessa situação que você está passando hoje? Qual é a oportunidade que Deus está desenhando para poder te levar para um lugar maior e lugares maiores na sua vida, irmão? Mas o desânimo vem para tentar nos parar. O problema do desânimo é que ele muda a nossa perspectiva em relação às coisas da vida. Salmo 73:13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Asaf está dizendo assim, ó, cara, é inútil viver essa vida aqui sendo honesto. É inútil. É inútil, certamente foi inútil eu manter puro o meu coração. Eu deveria ser como esses caras, eu deveria ser como esses ímpios. Eu deveria fazer tudo errado mesmo, que é inútil fazer as coisas certas. Você faz as coisas certas, dá tudo errado. Quem já pensou isso aqui um dia ou quem já falou isso aqui um dia? Um dia me deu uma revolta, irmão. Ah, quer saber? É inútil também você ser honesto. Você quer ver que é batata, irmão? O povo gosta de pastor desonesto. O povo gosta de pastor que é mal educado. A gente que é tão bonzinho, a gente só toma na cabeça, sim ou não, pastores? Calma, amor, tá? Parece que você tá magoada e frustrada. O pessoal vai achar que você tá de verdade sentindo uma amargura. Brincadeira. Mas assim, é doideira. Pessoas que vieram de outra igreja, o pastor fala assim, você não vai fazer. A pessoa ficava quieta. Parece que gostava. Aí eu já entrei numa crise dessa também. Quer saber? Eu vou ser um cara ruim também, um pastor ruim, porque é isso que dá certo. Me foi inútil ser bom, me foi inútil manter meu coração puro. É inútil. As pessoas não valorizam, todo mundo nos maltrata. Você já pensou isso na sua vida, sim ou não? No seu trabalho, nos seus negócios, na sua empresa, já pensou sim ou não? Eu também já pensei qual que é o problema. O desânimo começa a tomar conta do nosso coração quando nós começamos a achar e mudar a nossa perspectiva.
Começamos a achar que o certo é errado e o errado é o certo. Nós não podemos deixar o nosso coração mudar. Certamente me foi inútil. Certamente o desânimo vem e ele distorce a nossa percepção, irmão. A percepção de quem Deus é na nossa vida, do que Deus pode fazer na nossa vida, do que nós devemos continuar fazendo. Se mantenha fiel na presença de Deus, irmão. Não é porque você desanimou que você tem que deixar a fidelidade. Não é porque você desanimou que você vai começar a quebrar princípios. Não quebre princípios num dia de neve. Não quebre princípios nos dias mais difíceis da sua vida. Você só está passando por uma fase, você não é a fase. Você só está numa dificuldade. Vai passar. Vira para quem está até lá e fala assim: fique tranquilo, vai passar. Mas o que define quem é você no teu caráter é como você vai reagir diante da situação ruim que você está vivendo hoje. Se você pegar uma garrafa d'água e apertar a garrafa d'água, o que vai sair de dentro dessa garrafa? Se eu abrir ela e apertar, vai sair o quê? Se apertar você, sai adoração ou murmuração? Quando a crise vem sobre a tua vida, o que é que sai de dentro de você? Um adorador ou um murmurador? Não, pastor, estou desanimado. Está tudo bem estar desanimado. Está tudo bem. Está tudo bem ter raiva. Está tudo bem ficar triste. Está tudo bem, irmão. Está tudo bem às vezes estar cansado. Está tudo bem às vezes estar desanimado. O que não podemos fazer é deixar com que esse tudo bem altere os princípios que um dia estabelecemos e fizemos uma aliança com esses princípios. Eu posso desanimar do meu casamento, sim ou não? Sim ou não? Eu posso, amém? Mas eu posso trair os princípios que eu estabeleci no altar quando eu estava animado? Eu posso me entristecer com algumas coisas? Mas eu posso negar aquilo que Deus estabeleceu dentro de mim porque eu me entristeci com aquelas coisas? Quem é você quando é apertado, irmão? Quem é você quando a dificuldade chega? Quem é você quando te aperta? O que sai de você? Adoração, murmuração. Asaf está dizendo, foi inútil. Salmo 73, verso número 16. Quando eu tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Ele está dizendo assim, quando eu tentei entender tudo isso que eu estou passando, é insuportável entender isso. É insuportável você tentar entender que alguém ganhou 20 milhões no Pix e eu estou tentando fazer uma reforma numa igreja e às vezes não consigo. Você está tentando dar o melhor para a tua casa e às vezes não consegue. É insuportável. Parece injusto demais. Gera desânimo, gera cansaço. Quantos pais de família estão aqui cansados, desanimados, entristecidos? Amanhã tem que trabalhar para tentar trazer alguma coisa de dignidade para dentro de casa, se sentindo mal pela vida que levam. Parece que é injusto. Gera desânimo, gera impotência. Asaf está dizendo, quando eu tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Verso de número 17. Até que, fala comigo, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença dele, até que eu conheci o Rei da Glória, até que eu encontrei o meu Salvador, até que eu olhei nos olhos dele e compreendi que não é sobre o sucesso aqui, é sobre as grandezas de quem Ele é. Quando eu entrei no santuário de Deus, a minha vida mudou. Eu não comecei mais a andar por vista, agora eu comecei a andar por visão. Não é sobre o recurso que eu acumulo nessa terra, mas é sobre a grandeza e o recurso que eu tenho acumulado no céu. O desânimo não pode me parar. Por que não pode? Porque o desânimo não pode vencer alguém que encontrou o Rei e compreendeu que a única coisa que basta é a presença dEle. Jó disse, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Até que eu encontrei, até que eu entrei, eu entendi tudo.
Eu compreendi o destino dos ímpios. Aprenda uma coisa: nada muda de fora para dentro. A mudança tem que vir de dentro para fora. É uma compreensão do alto que vem sobre você e você começa a entender. Irmão, eu não sou as lutas que eu vivo, eu não sou as injustiças que acontecem. O que me resume não é um pix de 20 milhões. O que resolve a minha vida são essas coisas. O que resolve a minha vida é saber que existe uma paz que excede todo entendimento, até que eu encontrei e a minha vida foi mudada. É isso que importa. Quando eu entendo isso, o desânimo tem que ir embora e toda essa tristeza tem que bater em retirada, porque quando eu encontro a Cristo, a minha vida é transformada. Olha o apóstolo Paulo, Filipenses 3, capítulo 5, verso de número 8. Ele começa a trazer um relatório sobre a vida dele. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Quando eu compreendo a grandeza de Cristo, todas as coisas que eu valorizava, todas as coisas que eu tinha em autoestima, todas as coisas que eram títulos, graduações, planos de carreira para mim, são comparados a esterco, são comparados a nada, porque eu compreendi quem é Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Existe uma vida toda para você gastar na presença dEle. Não deixa o desânimo parar você porque você não alcançou algumas coisas que desejava no primeiro semestre. Existe muita coisa para a gente poder viver em Cristo Jesus. Não deixa o desânimo parar a tua casa. Não deixa o desânimo parar a tua família. Asaf está dizendo: quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi, irmão. Eu entendi a grandeza dele. Eu compreendi o quanto ele é bom. Eu compreendi o quanto ele é poderoso. O apóstolo Paulo está dizendo: tenho diversas graduações, tenho muitos títulos, muitos diplomas. Tudo isso é comparado a esterco, porque eu conheci a Cristo. Será que você pode se colocar de pé nesse momento em nome de Jesus? Eu queria que nós fizéssemos uma oração hoje. O desânimo é um espírito que tem perambulado sobre as nossas vidas, tem atormentado a nossa mente. Existem armas do inferno que são levantadas para parar você. Por que para parar você? Porque te faz olhar para as coisas dessa terra. Quando vi, me entristeci. Quando eu vi que alguém prosperava, quando eu vi que o ímpio prosperava, tudo começa naquilo que estamos vendo. Tudo começa em coisas que ouvimos, tudo começa naquilo que vemos. Quando eu vi, essa informação que você viu, ela entra para dentro da tua mente, e aqui dentro começa a causar um alvoroço dentro da tua cabeça. Você não consegue dormir, o diabo fica matutando dentro da tua cabeça. Quantas pessoas aqui já foram dormir e levaram para a cama, entenda bem o que eu vou dizer, 3, 4 pessoas dentro da tua cabeça, como se estivesse ali. Quantos aqui já foram viajar e levaram mais 5, 6 pessoas dentro do carro, dentro da tua cabeça? Eu já fui viajar com a Bruna, só eu e ela, e levei a igreja inteira dentro do meu carro. Dia dos Namorados agora, a gente estava lá em Monte Verde, pedimos uma mesa para 2, sentou 10 na mesa. E o fulano, amor? Nossa, fulano é embaçado. E o ciclano? Você vai ver, parece que está todo mundo sentado na mesa. Você vai trazendo as pessoas para a sua vida. Você vai dormir, você não consegue dormir, porque você já colocou 3, 4 pessoas ali que estão na tua cabeça. Teu chefe. Irmão, o bagulho é louco. Coitado do Dodô, né, Bia? A gente desanima. Na quinta que vem eu vou falar que a gente desanima quando se esforça por algo e não dá certo. Os esforços que fazemos. Há desânimos, irmão.
Mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi a grandeza dele. Essa noite é uma noite de compreensão para você. Se você puder, dá a mão para a pessoa que está ao teu lado, feche os corredores nesse momento, eu quero orar com vocês.